Galvanes, de 46 anos, mostra no papel a data em que sofreu o AVC, pois não consegue pronunciar os números. O acidente vascular cerebral deixou sequelas neurológicas que comprometem a capacidade de comunicação. Só algumas nomes que não dá, né? Tem hora que não dá, né? Eu quero dizer uma coisa, não dá, entendeu? Tudo eu sei o que é, mas é porque não dá. O problema foi Mas aí. de resto, tirando isso, hoje o senhor vive normalmente? Estou bem, graças a Deus. Foi também em um dia que parecia comum que Josivaldo, de 35 anos, sofreu um AVC isquêmico em abril deste ano, o que comprometeu o lado esquerdo do corpo e resultou na perda de movimento do braço e da perna. Nesse fatídico dia, eu tinha passado Fiquei mais ou menos uma semana com a minha filha internada no hospital regional, onde foi descoberto que ela tinha pneumonia. Isso aí, para mim que sou pai, né, para qualquer pai, agitou bastante, me causou muita preocupação. Mas vale ressaltar que um mês antes desse dia que eu dei o AVC, eu senti muita dor de cabeça muito forte, aqui na fonte, né? E eu costumo dizer assim, que a gente que é homem, não costuma muito ligar para a saúde. Se eu tivesse corrido no hospital, ou até na farmácia para verificar a pressão arterial, talvez tinha evitado estar aqui hoje nessa situação. Desde então, Josivaldo teve que adaptar a vida. Trocou o carro por um veículo automático para conseguir dirigir e foi forçado a abandonar a produção de rosas do deserto, atividade com a qual trabalhava. Mesmo utilizando bengala para se locomover e lidando com outras limitações, ele segue em recuperação. Na primeira semana foi identificado a minha face, né, ficou bem visível, entortou bastante. A minha voz também ficou embargada, né, aquela voz pesada. E o principal mesmo foi a minha perna, todo esse lado esquerdo meu, né, o AVC atingiu esse lado esquerdo. A minha perna, esse braço eu não sinto movimento nenhum. A perna também recuperou pouca coisa com as primeiras semanas de fisioterapia. A face, passei na fono, né, consegui recuperar, voltou. E a voz também, graças a Deus também. Um estudo publicado recentemente em uma renomada revista científica internacional revela que os casos de AVC aumentaram 14,8% entre brasileiros com menos de 70 anos. Além disso, o número de jovens de 18 a 45 anos acometidos pela doença subiu em 118% e, em muitos casos, o acidente é fatal. Se deve principalmente aos maus hábitos de vida, né? Os principais fatores de risco são fatores de risco cardiovasculares, né? Então, o que eu oriento realmente é o controle da pressão arterial, o controle das taxas de glicemia, né? O controle do colesterol, evitar o tabagismo, etilismo, né? Praticar uma atividade física regular. A gente sabe que a faixa etária mais comum é entre 55 e 85 anos, né? Mas o número realmente tem aumentado em jovens por conta desses maus hábitos de vida. De acordo com dados dos registros de atestados de óbitos, no Brasil, até agosto de 2024, morreram 50.133 brasileiros vítimas de AVC em todo o país. Essa médica neurologista destaca que as pessoas devem estar atentas aos sintomas que podem anteceder o AVC. Geralmente ocorre alteração do nível de consciência, dor de cabeça, alteração na fala, com a dificuldade de articulação de palavras, né? A boca pode ficar torta, né? Que a gente chama de paralisia facial, né? Pode ter dificuldade de elevar o braço ou a perna, que a gente chama de hemiparesia. Além de sintomas como tontura, vertigem, alterações na marcha. Josivaldo, agora consciente da importância de cuidar da saúde, adotou um estilo de vida mais saudável e deixa conselhos para outros homens. Eu não me cuidei, eu me considero uma pessoa que não cuidava da minha saúde. Por exemplo, exercício físico é essencial. O médico mesmo falou para mim, se eu fosse uma pessoa que praticasse exercício físico, eu não estaria nessa situação hoje. Então, nunca pratiquei exercício físico nenhum, uma pessoa muito sedentária, uma alimentação totalmente assim errada, questão tipo de gordura, né? Porque AVC nada mais é do que isso, né? A sua veia, a sua artéria entope por placa de gordura que vai se formando ao longo do tempo. Então, uma alimentação muito inadequada, não praticava exercício físico, muita comodidade. Então, isso aí contribuiu bastante para ficar com essa sequela hoje que eu me encontro.